Então, o princípio multiplicativo é um conceito da análise combinatória e que, de certa forma, exige muito da gente, porque não é um procedimento mecânico, como você, por exemplo, faz exercício usando uma determinada fórmula. Então, há um raciocínio, tá, envolvendo o que se pede no exercício de princípio multiplicativo. E muitas vezes, pequenos detalhes faz com que a gente não desenvolva corretamente. Isso, quando eu falo, isso tem amplitude. Não é porque é professor que não vai, de repente, ter dificuldades em alguns exercícios do princípio multiplicativo, porque há realmente uma grande exigência. Então, por isso que é bom a gente estar exercitando, para que a gente não seja pego, por exemplo, de surpresa em exercícios desse conteúdo, ok? Então, a gente vai começar de uma forma bem simples. No exercício, nós colocamos essa lista, uma lista, no grupo, e eu pedi até que o pessoal, se pudesse ter a lista em mãos, seria muito bom, porque aí evitaria de eu estar escrevendo aqui o enunciado. A gente vai seguir uma sequência de exercícios. A gente tem aqui em torno de 18 exercícios, e vamos ver se a gente desenvolve esses exercícios. Então, no exercício 1, que ele coloca assim, eu vou fazer uma leitura. É o primeiro exercício para que eu possa estar mostrando o princípio multiplicativo no exercício bem simples. Então, veja bem, uma moça tem 5 blusas. Então, existe a blusa 1, existe a blusa 2, a blusa 3, a blusa 4 e a blusa 5. De quantos modos distintos ela pode se vestir? E também existe, para essa moça, 4 saias. Então, uma moça tem 5 blusas e tem 4 saias. De quantos modos diferentes ela pode se vestir? Então, qual é o princípio multiplicativo? Quando você veste essa blusa, então essa blusa 1, à medida que eu vestir, eu posso estar usando a saia 1, a saia 2, a saia 3 e a saia 4. Na medida que eu vario, as saias, eu tenho uma variação na minha vestimenta. No caso aí, a vestimenta da moça. Então, veja que eu tenho 1 vezes o 4, quer dizer, fixei o 1 e aqui variei 4. Quando eu olho para o B2, da mesma forma que o B1, o B2 eu posso estar colocando, quando eu falo eu, o personagem, que é a moça, B2 saia 1, B2 saia 2, etc. Da mesma forma, quando eu coloco a blusa, eu tenho 4 saias. Assim também ocorre com B3, vezes 4. Assim ocorre com B4, vezes 4. E assim ocorre com B5, que é vezes 4. Então, o que nós temos? Veja, nós temos 1 vezes 4, 1 vezes 4, 1 vezes 4, 1 vezes 4, 1 vezes 4. Que eu posso estar colocando na forma aritmética, assim, 1 mais 1, colocando assim, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5. E colocando o 4 em evidência. Eu poderia botar o 4 em evidência primeiro, se eu quisesse, não há nenhum problema.
e depois colocando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, porque o 4 é comum. 4 vezes 1 mais 4 vezes 1 mais 4 vezes 1. Aqui simplesmente eu fiz a comutação aqui. E aí você tem o quê? Você tem 4 que multiplica, né? Vou botar assim. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que você tem 5. E você observa que, né, se eu, por exemplo, tenho nessa vestimenta 4 saias e eu tenho 5 blusas, eu vou fazer exatamente processos de vestimento distintos. Eu tenho o produto da quantidade, por exemplo, de blusas, né? Nada impede, ou assim, quantidade de blusas vezes a quantidade de saias. Então eu teria, ou eu tenho, 20 formas distintas de me vestir ou de se vestir. Me vestir no sentido da moça se vestir com essas roupas. Então, isso é o princípio multiplicativo. Muito bem. Uma outra questão a seguir diz assim: existem 4 estradas. Então, existe uma estrada A, uma estrada B, uma estrada C e uma estrada D. Tá? Então, tem 4 estradas. Então, estou fazendo a leitura. 4 estradas A, B, C, D conduzem a uma cidade. Então, tem uma cidade, tem 4 estradas que você passando por ela, você chega a essa cidade. Quantos caminhos diferentes de ida e volta, não voltando pela estrada de ida, uma pessoa pode efetuar? Então, existem 4 estradas caminhando ou indo para uma determinada cidade. Estrada A, estrada B, estrada C, estrada D. Eu pego a estrada A, mas eu não posso mais retornar pela estrada A. Então, se eu vou pela estrada A, eu só posso retornar pela estrada B, C, D. Se eu vou pela estrada B, eu só posso retornar pela estrada A, C, D. Se eu vou pela estrada C, eu retorno pelas outras 3. E pela D, também seguindo essa lógica, só posso retornar para a BC. De quantas formas diferentes esse fenômeno acontece? Olha, veja, quantas maneiras eu tenho para chegar à cidade. Eu tenho pela rua A, pela rua B, pela rua C, pela rua D. Então eu tenho 4 maneiras. Mas para voltar, eu não posso mais voltar pela estrada que eu fui. Então, necessariamente, para voltar, eu tenho 3 estradas somente. Então, eu tenho 4 vezes 3, eu tenho 12 modos, tá, de chegar à cidade A e voltar, não mais voltando para aquela estrada que eu fui. Então, isso também é um probleminha do princípio multiplicativo. Então, como eu disse, tem que ser feita uma leitura e um raciocínio, né, em cima do problema. Então, você tem que estar percebendo exatamente isso. Se não houvesse a condição, né, de eu voltar pela mesma estrada, né, eu pudesse estar voltando pela mesma estrada ou pela outra, eu teria 4 vezes 4, já que eu tenho 4 estradas para chegar na cidade e 4 estradas para retornar. Verdade? Muito bem. Na questão 3, diz assim: quantos números de 2 algarismos podem ser formados no sistema decimal? Então, quantos números de 2 algarismos podem ser formados no sistema decimal? O sistema decimal ele é formado por esses algarismos, que são 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, existem 10 algarismos, são chamados algarismos decimais, ou algarismos indo-arábicos, que você, a partir deles, você forma os números. É importante, nesse exercício, você perceber o seguinte: quantos números de 2 algarismos podem ser formados? Nesse exercício, ele não diz que os algarismos devem ser distintos, diferentes. Então, se ele não escreve isso, ele deixa em aberto. Pode ser igual, pode ser diferente, enfim, não há nenhum problema. Quer dizer, os algarismos que eu vou colocar aqui podem ser iguais ou podem ser diferentes, certo? Então, o que acontece? Você, quando você está escrevendo um número, você tem aqui, particularmente com 2 algarismos, unidade e dezena. Então é interessante também, nesse tipo de exercício de formação de números, você entender que se ele pede um número com 2 algarismos, o zero, se for colocado aqui, ele não tem significado, é não significativo. Então eu não posso colocar o zero. Porque se eu colocar o zero e aqui o 2, eu tenho, na realidade, um número. 0, 2, a representação é o número de uma unidade só. 0 dezena, 2 unidades, seria o número 2. Então, quando eu quero escrever, tá, a dezena, eu não posso estar colocando zero. Então, quantos algarismos eu tenho para colocar na dezena? 9. Ok? 9. Agora, aqui na unidade, eu posso ter o zero. Tá? Eu posso ter o 20, eu posso ter o 30, eu posso ter o 40. Tá? Esse 9 aqui é a quantidade de algarismos. Ora, eu posso ter aqui, não há um problema de eu estar repetindo, ou estar diferente, então na realidade aqui eu posso botar os 10 algarismos aqui. Não há nenhum problema de eu colocar os 10. A única questão aqui, eu não posso ter 10 porque o zero não pode entrar. E aí, nesse produto multiplicativo, eu tenho 90 números. Ok? No 4, tá, ele diz assim: quantos números de 2 algarismos gente, eu olhei ali porque alguém escreveu. Quantos números de 2 algarismos distintos pode ser formado no sistema decimal? Agora, o problema é quantos números de 2 algarismos distintos, diferentes, podem ser formados no sistema decimal. Da mesma forma que o anterior, eu vou pensar, nesse cara que eu vou escrever aqui, com uma questão: esses algarismos têm que ser distintos, isto é, diferentes um do outro. Então, nós temos que estar pensando sobre isso. E a questão do zero é muito importante, tá com essa mentalmente bem consolidado isso, onde se eu tenho que escrever com 2 algarismos, eu não posso estar colocando zero. Então esse cara que eu vou escrever aqui, que é o primeiro algarismo da dezena, eu tenho 9 possibilidades, eu tenho esses 9 algarismos, tirando o zero, que vai do 1 ao 9. Poderia estar botando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Aí eu venho para a unidade, mas eu tenho na minha cabeça agora o seguinte: eu posso botar o zero. Não é para mim o problema na unidade colocar o zero. Mas, ele é distinto, então eu não posso estar colocando o carinha que eu já botei aqui. Por exemplo, eu botei aqui o 2. Ora, esse 2, porque ele tem que ser diferente, ele não entra aqui. Então eu já excluo o 2
dos meus algarismos. Mas um detalhe, o zero também pode entrar. Então, na realidade, eu posso estar colocando aqui o 0, o 1, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando eu coloquei o 2. Se eu colocar outro, se eu colocar o 5 não pode entrar mais. Então, aquele cara que entrou aqui veio excluído, mas com um detalhe, o 0 volta. Então, na realidade, eu tenho 10 algarismos, eu só vou excluir o cara que eu coloquei nas dezenas. 10 menos 1 é 9, e aí eu tenho também 9 vezes 9, que são 81 números distintos. Então veja que há uma diferença nesse exercício quando os algarismos podem ser iguais, podem ser diferentes. Isso aqui quer dizer o seguinte, eles têm que ser diferentes, é o problema. Esse aqui não, ele é amplo. Quando ele coloca aqui, eles têm que ser diferentes, têm que ser distintos, então ele, a partir dessa situação, eu tenho que estar prestando atenção em relação àquele cara que eu coloco aqui, ele não pode mais entrar lá na unidade, se colocar na dezena, pode colocar na unidade. É muito interessante nesses exercícios, quando você está exatamente formando números, você usar o caminhar do exercício escrevendo como você escreve o número. Você escreve o número sempre da esquerda para a direita. Nada impede que você escrevesse 2, 3, 1. Eu estou dizendo assim, é uma lógica. Então você sempre começa daqui para lá. É sempre bom você estar criando um modelo para que você possa estar fazendo exercício. Então, veja que eu comecei da dezena, depois fui para a unidade, eu comecei da dezena e fui para a unidade. Você só usa lá o final quando tem uma particularidade. Os números são pares, então por isso, quando eu quero caracterizar que todos os números são pares, eu coloco que ele é par e depois eu pulo para cá e vou fazendo. Os números que são ímpares, eu coloco aqui algarismos que caracterizam que o número vai ser ímpar, certo? E venho para cá. Então, essa é uma lógica, um modelo para você fazer exercício de construção de números pelo princípio multiplicativo. Veja só, no exercício 5, quantos números ímpares, então olha o que eu falei, quantos números ímpares de dois algarismos, podem ser formados no sistema decimal? Então, quantos números ímpares? Então, eu vou perguntar assim, números ímpares, tá bom? De dois algarismos, com duas situações. Situação A, podendo repetir algarismos. Podendo repetir algarismos. Item B, sem repetir algarismos. Sem repetir algarismos. Vou pagar esse lado de cá, gente. Então, veja bem. O problema aqui, ele dá, ele coloca aqui uma propriedade, os números têm que ser ímpares. Posso repetir. Não posso repetir. Então, vamos pensar no A, no exercício A. Então, se você tem dois algarismos, como eu falei, ele tem que ser ímpar. Então, nós temos aqui, voltando a colocar os algarismos,
Para que o número seja ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7, 9. Então, o número que termina em 1, 3, 5, 7, 9, esse número ele é ímpar. Os números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8 são números pares. Então, se esse cara aqui é ímpar, veja só, ele pode ser 1, ele pode ser 3, ele pode ser 5, pode ser 7, pode ser 9. Quantos algarismos eu tenho que eu posso colocar ali? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Se isso aqui fosse de 3, porque é de 2, se fosse de 3, eu começaria aqui pela centena. Aí eu faria isso aqui, mas como é só de 2, justamente só tem esse cara, mas para dizer que eu comecei primeiro daqui. Aí vem, eu posso repetir o algarismo, então respiro, posso repetir, não tem problema. Por quê? Porque o cara que entrou aqui, por exemplo, entrou aqui o 3, isso aqui é a quantidade, tá? Entrou aqui o 3 pode entrar aqui. Mas tem um detalhe, o único cara que não pode entrar aqui é o 0. É o 0. Por quê? Se entrar o 0, são 2 algarismos. Então, todos esses podem entrar, inclusive o cara que eu coloquei aqui. Então, quantos tem aqui? 9. Porque 10, incluindo o 0, 9. Então, eu vou ter 9 vezes 5, 45 números. 45 números ímpares eu consigo escrever com aqueles algarismos ali, certo? Agora, o item B diz assim, sem repetir o algarismo. Quer dizer, eu não posso repetir o algarismo. Aí vem a questão. Para ser ímpar, eu tenho essa possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, coloco 5. Aí eu vou para aqui. Bom, eu não posso colocar o cara que eu coloquei aqui e aqui, porque senão os dois algarismos ficam iguais. Tá? Só para pegar uma situação, tá? Eu botei o 7. Então, termina em 7, é um número ímpar. Agora, esse 7, ele não pode, tirei ele daqui porque ele não pode entrar aqui. Mas, opa, o 0 também não pode. Então, na realidade, quando eu olho para esse cara, eu tenho que tirar o 7 e o 0. Tirar o 7 e o 0 é de 10, tira 2, que dá 8. São 8 algarismos que eu vou colocar ali. Então, aqui, por exemplo, sei lá, eu coloquei o 4, 47, por exemplo. Não poderia botar 77, nem podia botar 0,7. Então, 8 vezes 5, né, seria isso aqui, dá 40 números. Ok? Então, você tem esses dois exercícios, podendo repetir e sem repetir, né, algarismos. Então, nesse momento, alguém tem alguma fala, né, quer uma repetição, ou tem alguma pergunta? A gente vai continuar, mas até agora, que ficou alguma questão? Tá claro? Igual a luz do dia? Então tá bom. Vamos lá. Perfeito. É Bárbara? Então, agora com a BNCC, o princípio multiplicativo deve ser ensinado nos anos iniciais. A análise combinatória, ideias de arranjo, ideias de permutação devem ser ensinados no ensino fundamental. Então, você já vê livros didáticos onde a ideia da análise combinatória já está sendo
apresentado, como você falou, no quinto ano, sexto ano, anos iniciais, mas eu digo o segundo segmento, né? Então, até no quinto ano já se apresenta, sexto, sétimo, oitavo, coisas mais ou menos assim. Perfeito. Perfeito. O problema qual é a ideia dos professores que pensaram em trazer isso para o ensino fundamental? Exatamente construir um raciocínio, né, matemático, um raciocínio, o poder de raciocinar, ao invés de estar usando fórmulas, tipo assim, resolver uma equação de segundo grau, então, cara, quem é A, quem é B, quem é C, coloca ali e tal, acabou. Então, há um desenvolvimento mental, né, muito grande quando você está trabalhando com questões do tipo. E, como você disse, não são fáceis. Não só para as crianças, para a gente, muitas vezes, não são também tão fáceis. Dependendo da questão. Bom, agora eu vou fazer uma questão, certo? Olha só, a sétima questão. Quantos números pares de dois algarismos, então agora o número é par. Quantos números pares de dois algarismos podem ser formados no sistema decimal? Da mesma forma, podendo repetir algarismos e B, sem repetir algarismos. Sem repetir algarismos. Muito bem. Esse problema é impressionante. Assim, quando eu dei aula de teoria dos números, eu não me lembro bem, ou em algum lugar que eu dei aula, eu mostrei, eu bati muito em exercícios desse tipo. Agora, em 2021, caiu exatamente o Profimat, que é o mestrado, para quem dá aula, né, para quem está no ensino público, que abre o chamado Profimat, que é um curso de mestrado. 2021, 2019, acho que 2018 não teve, 2017, 2016, todo ano cai um exercício de princípio multiplicativo. Em 2021 caiu uma assim, só que com mais algarismos. Então, se eu tiver, de repente, depois desse a gente pode até estar fazendo no final. Então, veja como nós podemos resolver uma questão agora quando ele é par. Muito bem. Então, voltando, né, aqui, deixa eu apagar isso aqui para ficar. Nós temos a quantidade de algarismos, quer dizer, os algarismos são esses, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Para ele ser par, né, para que seja par, ele tem que terminar, né, das unidades, pode ser 0, 2, 4, 6 e 8. Então, terminou em 0, terminou em 2, 4, 6, 8. Qual é vamos lá, podendo repetir algarismo. Então, item A. Eu posso repetir algarismos. Então, vamos ver o que acontece quando eu posso repetir algarismos.
se eu posso repetir algarismos, né, eu vou dizer assim, para ele ser par, ele pode ser 0, 2, 4, 6, 8. Né? 0, 2, 4, 6, 8. Se eu botar o 0, se eu botar o 2, se eu botar o 4, o 6 e o 8, né, eu tenho ali os 4 carinhas ali. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Ok. Agora, deixa eu só pensar aqui uma coisa aqui. Pensando aqui, porque eu vou ter que usar um outro critério. Né? Porque se eu botar o 0 aqui, só pensando aqui um pouquinho, se eu botar o 0 aqui, o 0 não entra aqui. Tá? O 0 não entra aqui. Deixa eu pensar aqui. Então vamos imaginar assim, eu coloquei o 2. Né? Eu coloquei o 2. Se eu colocar o 2, melhor, se eu colocar o 2, quantos caras entram aqui? Eu não posso ter o 0, né? Eu não posso ter o 0. Então eu tenho 9 situações. Né? Estou só raciocinando, gente. 9 situações. Eu coloquei o 2, né? Ele pode entrar aqui, porque pode repetir. Então ele pode entrar, mas não pode entrar o 0. Tá? Ok. Agora, vamos supor que eu coloquei o 0. Se eu colocar o 0, tá? Se eu colocar o 0, aqui vai entrar o 0. Mas o 0 também não pode entrar aqui por conta de não ter o 0, 0. Né? Então, se entrar o 0, aqui vai ficar 9 também. Não é isso? Então, vou voltar. Pensando, quantos caras eu posso estar colocando aqui? Quantos caras eu posso estar colocando aqui? Eu posso estar botando o 0, o 2, o 4, 6 ou 8. O problema é esse 0 aqui, por isso que eu estou raciocinando. 0, 2, 4, 6, 8. Então, se eu colocar o 2, o 4, 6 e 8, imaginando, novamente, eu posso estar colocando todos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu colocar o 4, tá? Eu coloquei o 4. Ao colocar o 4, ele pode entrar, porque ele pode estar repetindo. Certo? E aí, ele pode entrar, né? Ele pode entrar, mas o 0 não pode aqui. O 0 não pode, ele pode, mas o 0 não pode. Então, ficaram 9. Tá? Agora, eu coloquei o 0. Eu coloquei o 0. Está aqui, ele é par. Se eu coloquei o 0, o problema do 0 é que o 0 também não entra aqui. É isso? Então, eu coloquei o 0, ele não pode ser 0, 0, eu vou continuar com quem? Com os 9. Então, eu vou ter 9 vezes 5, 45 números. Agora, vamos para o item B. Sem repetir algarismos. Sem repetir. Sem repetir. Isso aqui, esse problema tem que raciocinar. Sem repetir. Então, nós vamos ter duas situações. Tá? Sem repetir. O 0 é o problema agora para mim. Eu vou abrir ele em duas coisas. Tá? Terminando, deixa eu pensar aqui. Terminando em 0. Terminando em 0. Tá? Terminando em 0.
Então, se eu fixar, eu vou terminar em zero, eu só tenho um cara aqui que é o zero. Ok? Eu vou ter um cara aqui que é o zero. Ele termina em zero, então eu determinei, fixei, ele terminou em zero. Certo? Se ele termina em zero, aqui fica quantos para eu escrever? Vai ficar 9. Porque terminou em zero, ele não poderia repetir, mas também não pode ter o zero. Entendeu? Ele veja que aqui é sem repetir. Ah, Alzir, se você botou o zero, ele não pode repetir. Tá bom, mas se eu botei o zero também não pode estar aqui. Porque não começa pelo zero. Então eu vou ter quanto? Vou ter 9. 9 vezes 1. No caso de terminar em zero. Então isso aqui é 9 vezes 1 dá 9. Agora, 2. Terminando em 2, 4, 6 e 8. Tá? Terminando em 2, 4, 6 e 8. O que acontece quando você termina em 2, 4, 6, 8? Você tem 4 caras para colocar ali. Então você tem 4. Isso aqui é a quantidade do algarismo. Agora vamos imaginar que eu coloquei o 6. Eu podia botar o 2, o 4, 6, 8. Aqui só para eu pensar. Eu botei o 6. Se eu botei o 6, tá? Esse 6, ele não entra. Por quê? Porque ele não pode repetir. Então eu tiro o 6. Mas o 0 também não entra. Porque eu não posso ter o 0. Então aqui, certo? Eu não posso escrever o cara que eu coloquei aqui. Então ele sai. Se ele é 6, se ele é 2, se ele é 4, se ele é 8, que ele vai entrar aqui, ele não pode estar aqui. Então o cara que eu coloco aqui, ele não pode estar aqui. Então eu tiro ele. Mas o 0 também não pode estar aqui. Então na realidade eu vou ter que tirar 2. 10. Né? São 10. Tirar 2 fica 8. Então aqui, por exemplo, eu coloquei, sei lá, o 3, né? 36, só para vocês terem ideia. Então aqui você ficou com 8 vezes 4, 32. Na realidade, eu abri em 2. Não é isso? Então ficou 32, que é essa quantidade, com 9 aqui. Então você tem 32 mais 9, 41 números. Bom, o que acontece? Você pode estar se perguntando, por que Alzir colocou terminando em 0 e não terminando em 0? Exatamente por conta que o 0 ele não pode ocupar aqui as dezenas. Porque se você colocar aqui, em vez de abrir, você colocasse todos, né? Tipo assim, 0, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, colocasse 5 algarismos na unidade, você não teria essa questão do 0 aqui. Seria impossível de você estar mesclando, estar trabalhando quando você joga o 0 e joga os outros. Você não consegue. Então, necessariamente, quando o problema diz assim, olha, é par, né? No caso, o nosso problema, ele é par. Então, você tem que abrir, né? Terminando em 0, você calcula, e terminando em 2, 4, 6, 8, e faz as contas para que você possa estar exatamente encontrando esse resultado. Ficou entendido, gente? Não sei se vocês... É um problema difícil.
Mas se vocês quiserem eu volto. Peraí, deixa eu ver se tem um exercício que caiu no Profimates. Só um pouquinho. Gente, olha só. Deixa eu colocar. Continuando em silêncio. Olha só. Uma questão do Profimate 2021. Vou escrever aqui para vocês. Quantos números... Caiu agora. Quantos números pares com 4 algarismos distintos existem? Então ele bota a resposta assim: 1848, B 2230, C 2268, D 2296 e E 2520. Então, gente, esse exercício é um exercício igual àquele, só que agora com 4 algarismos distintos. Com 4 algarismos diferentes. Seria o item B. Com 4 algarismos distintos. Vamos fazer juntos. Então, olha só. Você tem 4 algarismos, 4 dígitos, né? 1, 2, 3, 4. Números pares. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6, 8. Eles são distintos, diferentes. Quando eles são distintos, você tem que abrir em duas condições. Termina em 0, termina em 2, 4, 6, 8. Então, vamos ver primeiro. Termina em 0. Termina em 0. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Se ele terminar em 0, aqui, tá? Terminou em 0, é um algarismo, ele vai terminar em 0. Então, aqui eu só tenho um algarismo. Ok? Bom. Quantos números pares com 4 algarismos são? Então, ele terminou em 0, 1. Agora, veja, ele não pode repetir. Esse cara que está aqui, tá? Ele não pode ser 0. Por que ele não pode ser 0? Ah, porque não começa pelo 0. Ah, porque aquele ele não pode repetir. Na verdade, ele não pode ser 0, porque ele não começa por 0. Tá certo? Então, se aqui for 0, quantos algarismos eu tenho para colocar aqui, gente? Nove. Ótimo. Então eu tenho 9. Por quê? Porque você tirou o 0, ficaram 9. Beleza? Vamos supor que eu coloquei o 3 aqui. Coloquei o 3, que é um número, tá? 9 são as possibilidades. Eu coloquei o 3. Então aqui eu coloquei o 0, tá? E eu coloquei quem? O 3. Tá bom?
Então entrou o 0 e tem o 3. Esse 0 e esse 3 não pode mais entrar aqui. Por quê? Porque senão eu vou repetir. Então, desses 10 que tá aqui, estão aqui, eu tenho que tirar quanto? 2. 10 tirar 2 fica quanto? 8. Aí eu coloquei aqui o 1, por exemplo. Então eu não posso, aqui eu não posso ter nem o 0, nem o 1, nem o 3. Então eu coloquei o 1, estou tirando o 1. Então daqueles 10, quando eu tiro 3, fica quanto? 7. Então, só terminando aqui, tá? Por exemplo, 3.160 seria lá o número. Então eu tenho aqui que eu tenho 9, que multiplica 8, que multiplica 7, multiplica 1, tá? Vou guardar isso aqui, depois eu faço produto. Agora, então ele termina em 0, tá? Eu fiz aqui em cima. Tá aqui. Agora, 2. Não termina em 0. O que termina em 0 já está feito. Essa quantidade ali. Então, terminou em 0. Quantos tem? Está ali. Mas não é par, não é só que termina em 0. Vai terminar em 2, 4, 6, 8. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. Se não termina em 0, pode terminar em 2, 4, 6, 8. Então quantos eu posso estar colocando aqui? Quantos algarismos? 4. 1, 2, 3, 4. Então vamos supor. Coloquei o 2. O 2 é o cara que está entrando aqui. Podia ser 4, podia ser 8. Esse 4 não é esse 4 aqui não. Isso aqui é 4 possibilidades. 4 algarismos possíveis para colocar ali. Certo. Então se eu coloquei o 2, tá? Deixa eu botar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Estou voltando aqui. Se eu coloquei o 2 não pode entrar aqui. Agora você volta para a primeira casa. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Eu não posso botar o 2, que eu não posso repetir. Mas eu também não posso botar o 0. Eu não posso botar o 0. Por quê? Porque ele não pode começar pelo 0. Então eu tenho que tirar o carinha que eu botei aqui, por acaso, foi o 2 que eu coloquei, e tirar o 0. Então eu tinha de 10 tirar 2, aqui ficou 8. Veja que essa situação faz com que aqui seja 8. Veja que essa situação faz com que aqui seja 9. Entendeu? E se fosse possível colocar todos, isso aqui teria que ser igual. Então, quando você abre, você vê que há uma diferença na situação. Se eu colocar 2, aqui é 8. Mas no lugar, se eu colocar 0, aqui é 9. Então, como é que eu posso estar incluindo 0 aqui dentro? Quando eu coloco 0, aqui eu posso colocar o 0, 2, 4, 6, 8. Não! Porque se eu colocar o 0, 2, 4, 6, 8, eu tenho duas situações que eu não consigo resolver quando aqui eu coloco, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Não dá. Então eu tenho que abrir. Então volto a dizer, agora entrou com esse cara, mas o 0 está fora, então é 8. Aí eu penso aqui, aqui eu vou colocar o 5, por exemplo, um número, tá? Algarismo 5. Aí eu penso, tem que escrever um cara que está aqui, mas ele não pode ser nem o 2 nem o 5, não pode ser nem esse nem esse. Mas e o 0? O 0 pode. Então, na realidade, quando eu agora coloco o 2 e coloco o 5, eu tiro o 2 e o 5, mas com cuidado, o 0 pode entrar aqui, sem problema nenhum. Então veja, eu tinha 10, tirei o 2, tirei o 5, 10 tirar 2, novamente 8. Veja que aqui ficou 8. Então eu vou colocar aqui o 4. Tá, então
Desses 10, eu tiro 3, né? Que vai dar exatamente o 5, 4, 2, o 0 entra, pode entrar, então aqui fica 7. Então, o princípio multiplicativo, 8 vezes 8, vezes 7, vezes 4. Fazendo as contas, 9 vezes 8, 72, vezes 7. 2 vezes 7, 14, 7 vezes 7, 49, e 1, 50. Tá. Então, 72 vezes 7. Aqui, 8 vezes 8, 64, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32, 6 vezes 8, 48. 48 com 3, 51, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 2, 8 e 1, 9. 1792. 1792 com 504. 4, 5, 6, 9. 7, 5, 12. 2.296 números. 2.296 números é a resposta do problema. Então veja que é um problema interessante e está caindo em prova, tanto é que caiu no Profimate 2021. Fica aberto para perguntas, se vocês quiserem fazer. Vou beber uma água só rapidinho. Perfeito. 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 Ímpar não tem problema. Ímpar não tem problema. Por que o ímpar não tem problema? Porque nas unidades não entra o zero. O problema é entrar o zero na unidade, na última casa da esquerda, eu tenho que estar abrindo numa situação. Se o zero está na unidade, há uma situação. Se o zero não está na unidade, mesmo sendo par, porque logicamente seria o 2, 4, 6, 8, eu tenho outra situação. Então abre um leque ou abre dois caminhos. Ímpar não, porque o ímpar... Porque quando eu comecei a fazer do ímpar, a gente quando faz exercício, ninguém decora, ninguém é maluco, pô. Então você tem que raciocinar. Então por isso que eu falei, caramba. Entendeu? Aí você fica, pô, não, peraí, não tem problema. Então você tem que dar uma parada, respirar fundo e dizer assim, pô, então é que você falou. No caso do ímpar não tem problema por conta que os ímpares terminam em 1, 3, 5, 7, 9. Está claro isso? Quer fazer com esse exercício com ímpar? Vocês querem? Quantos números ímpares? Vamos brincar. Quantos números ímpares com 4 algarismos? Tá bom? Quantos números ímpares com 4 algarismos? Logicamente, a resposta não é essa, né? Não serão essa. Nem sei quanto é, porque isso não está aqui feito. Não tem um exercício que nós caiu em prova. Então vamos lá, gente. Raciocinando agora que os números são ímpares. Muito bem. E são distintos, tá bom? Veja bem, os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para ser ímpar, né, tem que terminar em 1, 3, 5, 7, 9. Ok? Muito bem. E quantos algarismos são? São 1, 2, 3, 4. Então vamos lá.
Na casa das unidades, para ser ímpar, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu não tenho zero. Poxa, que ótimo, não tenho zero. Então, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades. Aqui são as possibilidades. Eu coloquei aqui o 7. Esse cara é ímpar. Aí eu penso, pô, eu preciso escrever um cara que está aqui, mas ele não pode ser o 7, então eu tenho que tirar o 7. Mas, epa, eu não posso botar o 0, porque aqui não começa com 0, então eu tiro o 0. Aí eu tinha 10, tirei 2, aqui ficou 8. Vamos supor que eu coloquei aqui o 3. Aí eu digo assim, bom, para escrever o cara daqui, eu tenho que tirar o 7 e tenho que tirar o 3, porque ele é diferente. Mas se eu tirar o 7 e o 3, aí eu penso assim no 0. Pô, o 0 não entrou aqui, mas o 0 pode entrar? Aqui pode, desde que aqui não é 0, aqui pode ser. Centena nula, sem problema. Então o 0 está lá. Então eu vou ter quanto? Eu tenho 10 tirar 2, novamente eu tenho 8 aqui. Aí sim, eu coloquei até o 0 aqui. Então quando eu tiro o 7, o 3 e o 0, isso é um número que eu estou colocando para raciocinar, evidente que aqui, né, você tem várias situações. Aí eu vou, aqui por exemplo, eu tenho 8 algarismos, aqui eu tenho 8, coloquei o 0. Então eu tiro os 3. Tiro o 0 aqui. Eu tirei o 0, mas se eu botasse aqui o 5, o 0 ficaria. Quer dizer, a questão é tirar o cara que eu botei aqui. Para não fazer confusão. 5. Então eu vou tirar o 3, o 5 e o 7. Então eu tirei o 3, o 5 e o 7. O 0 volta aqui. Pode também entrar. Então, quantos ficam aqui, gente? Eu não posso ficar colocando esses caras aqui. Então ficou 10 tirar 3, né? Ficou 7. Então esse produto, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, é a quantidade de números ímpares, né? Com 4 algarismos. Né? Isso aí. Então foi o que foi colocado anteriormente. Quando ele é ímpar, você não tem problema, você faz direto. Bom, eu vou fazer a questão 9. Essa questão foi uma questão de concurso do magistério. É uma questão também interessante, talvez não tão difícil como a anterior. Talvez assim, um dado, eu fui para a questão 9 aqui, um dado, ele é lançado 4 vezes. Um dado é lançado 4 vezes. Acha o número de maneiras nos quais o 6 pode aparecer em sequência, precisamente 2 vezes. Então o dado é lançado 4 vezes. Tá? Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4. O dado, né? O dado ele tem lá 6 faces. O dado é lançado 4 vezes. Então o dado tem face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Um dado, aqui, os números estão aqui, tá? O dado é lançado 4 vezes. O que eu pensei aqui, gente, não tem nada a ver, eu viajei aqui, porque eu não me lembro mais. Tem uma história de se aqui é 1, quem é que está lá do outro lado? Se aqui é tanto, quanto que está aqui? Quer dizer, eu não quero pensar muito nisso. Mas vamos lá. Um dado é lançado 4 vezes, acha o número de maneira nos quais o 6 pode aparecer em sequência,
precisamente 2 vezes. Então, como é a questão? O 6, ele pode aparecer em sequência 2 vezes. Pelo menos. Não, ele bota pelo menos. Deixa eu ver novamente. Um dado necessário quanto isso. Acho o número de maneiras nos quais o 6 pode aparecer em sequência precisamente. Então, só pode aparecer 2 vezes. Né? Só pode aparecer 2 vezes. Beleza. Então, veja, se ele só pode aparecer 2 vezes, eu poderia ter uma situação assim. Né? Apareceu 2 vezes. Jogou o dado, caiu 6, aqui, não cai mais 6. Só pode aparecer o 6 2 vezes. Poderia aparecer o 6 2 vezes aqui no meio, porque ele aparece em sequência. Poderia aparecer o 6 aqui. Então, seria essas situações. Aqui é melhor. Vou botar embaixo aparecendo o 6 aqui, a face, tá? Em cima que eu vou fazer o produto. Então, apareceu o 6, apareceu o 6. Muito bem. Bom, então vamos lá. Se apareceu o 6, evidente que é só o 6. Então, aqui é uma situação. Verdade? Aqui apareceu 6, uma situação. Agora, aqui pode aparecer, não pode mais aparecer o 6. Então, aqui aparece quantas? Porque se aparecer o 6, vai ficar em sequência. Então, aqui a face 6 não pode aparecer. Então, quantas faces restam, gente? Tenho 6 faces. 5. Beleza. Então, botei aqui, apareceu a face 4. Agora, a pergunta que coloco aqui. Tem problema aqui aparecer a face 6? Porque ele diz assim, a face 6 aparece em sequência. Mas, esse cara aqui não está em sequência. Ele não está na sequência. Ele coloca o exercício, vou ler novamente para entender. Um dado necessário para ver. Acha o número de maneiras nas quais o 6 pode aparecer em sequência. Precisamente 2 vezes. Então, o 6, ele pode aparecer em sequência precisamente 2 vezes. Ele pode aparecer em sequência, mas esse cara aqui não está aparecendo em sequência. Porque ele tem um cara no meio. Então, aqui, eu poderia ter o 6 e os outros. Quer dizer, na realidade, aqui eu poderia ter face 1, face 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria quanto aqui? Eu teria 6. Né? Então, eu teria 5 vezes 6, 30 possibilidades. Gente, me digam aqui, agora vamos ver se vocês são capazes, usando esse raciocínio, me dizer. Aqui aparece, vai cair o 6, então só o 6. Então aqui só tem o 6, 1. Aqui só tem o 6, 1. E aqui? 5. Por que é 5? Porque não pode o 6. Não pode o 6, perfeito. Aqui pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 possibilidades. E aqui? Também, por quê? Porque não pode aparecer o 6 aqui, porque senão fica na sequência. Então aqui pode aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Tem nenhum problema repetir. Se aqui deu, aqui, tá, eu faço 5, aqui faço 5. Então aqui eu tenho quanto? 5 possibilidades. Então eu tenho 5 vezes 5, 25. Agora aqui. Não. Na primeira. Eu vou dizer aqui. Na primeira pode 6. Perfeito. Aqui é 1, aqui é 1.
Aqui não está na sequência. Então aqui pode ser 6. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na segunda não pode aparecer 6, porque senão fica na sequência. Na segunda, 5. Então você vai ter aqui, ó, 6 vezes 5, 30 também. Veja que aqui e aqui são 30 e esse cara aqui no meio é 25. Então você tem 30 com 30, 60 com 25, 85 modos diferentes de acontecer esse fenômeno aí de dados, lançamento de dados. Problema interessante. Gente, vamos ver essa questão 10. Questão 10. Quantos números inteiros de 3 algarismos, diferentes, distintos, podem ser formados de modo que os 2 primeiros sejam primos? Então, os dois primeiros são esses aqui. Os 2 primeiros sejam primos. E o último algarismo da sua unidade seja divisível por 3. Então, vou ler novamente. Quantos números inteiros de 3 algarismos pode ser formados de modo que os 2 primeiros sejam primos? Os 2 algarismos primeiros, você olha que esse algarismo ele é primo, se esse algarismo aqui ele é primo. E o último algarismo seja divisível por 3. Então, 3 algarismos, os 2 primeiros sejam primos. E o último seja divisível por 3. Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos raciocinar esse problema aqui. Então, quantos algarismos eu tenho? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 algarismos. O que são algarismos primos? Algarismos primos, deixa eu botar aqui, primos. O 2 é primo, 2, 3, 5, 7. Perfeito. Eu estou raciocinando, gente. Os 2 primeiros são de primos. Agora, o que são divisíveis por 3? Divisíveis, vou botar assim, T3, tá? Não, o 0 é divisível por 3. É 0 é divisível por 3. E aqui eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 9. Muito bem, muito bem. Então, eu começo colocando assim. Muito bem. Agora, veja bem. O último é divisível por 3. O que eu tenho ali? Eu tenho uma situação que o 3 é primo e o 3 é divisível por 3. E esses caras são distintos. Isso que vai pegar. Né? Por quê? Porque se eu botar primo, o cara aqui não pode entrar. Porque aparece 3 2 vezes. Muito bem. Bom, então, como o 3 ele está na interseção, eu vou usar aqui uma jogada. Eu vou colocar
esse cara aqui, tá? O 3, né? Eu vou usar uma situação quando esse cara é divisível por 3, eu vou usar ele terminando em 3. Vamos raciocinar. Ele vai terminar em 3. Só no 3. Se ele terminar no 3, aqui é um 3. Então, um cara está ali. Muito bem. Então, ele terminou no 3. Agora, os dois primeiros são primos. Ora, os dois primeiros são primos. Muito bem. Se eu coloquei o 3 não pode estar aqui, porque ele é distinto. Então, vai ter 2... Desligou. Então, espera um pouquinho, gente. Obrigado. Espera só um pouquinho. Vamos lá, gente, desculpe. Então, olha só. Vou voltar. Então, esse cara aqui terminou em 3, então aqui é 1. Se ele está em 3, ele não pode entrar aqui. Aliás, ele é primo, né? Ele não pode entrar aqui. Então, quantos vão entrar aqui? 2, 5, 7. Então, aqui entrou 3. Então, vamos pensar que ele entrou 2. Tá? Tá certo? Ora, então eu escrevi o 3. O 3, ele não pode entrar, porque eu repeti. Então, pode entrar o 2, 5, 7. Então, entra 3. 3 caras aqui, a possibilidade de entrar 3. Mas se entrou o 2 e o 3, né, e não pode repetir, aqui eu tenho só 2 possibilidades. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho botado 5 aqui, o 253. Aqui embaixo é o número, tá? Aqui é o produto. Então, eu tenho uma possibilidade porque eu estou colocando o 3. Se eu colocar o 3, ele sai fora. Então, eu tenho 3 algarismos. Quando eu coloco um carinha aqui, eu tiro ele também. Então, ficou 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 situações quando ele termina em 3. 2. 1, 2, 3. Se ele terminou em 3, eu já vi quanto é. Agora, ele é divisível por 3. Então, vamos pensar agora terminando em 0, 6 e 9, porque o 3 já resolvi. Se ele terminar em 0, 6 e 9, eu tenho 3 situações, 3 algarismos, 0, 6 e 9. Vou pensar que eu botei aqui o 6, o número 6, o 6, terminou em 6. Muito bem. Se ele terminou em 6, tá certo? Se ele terminou em 6, na segunda ele não aparece. Se ele não aparece, eu não tenho nenhum problema. Eu posso botar quantos aqui? Eu botei o 6. Aí eu vou perguntar, existe o 6 como primo? Não. Então, se não tem aqui, pode entrar esses 4. Entrou os 4. Vamos supor que eu botei aqui o 2, tá? Agora entrou o 6 e o 2. Evidente que os dois primeiros são primos. Então, quando eu coloquei esse cara agora, primo, tá? Eu tenho que tirar ele. Por quê? Porque o cara que entrou aqui, ele tem que sair. Ah, entrou o 2. O 3 não, né? Entrou o 2, entrou o 5, entrou o 7. Ah, poderia entrar o 3 também, não tem problema aqui. Porque ela só tem nada. Então, quando eu coloco um desses caras aqui, ele tem que sair porque o segundo é primo também. Os dois primeiros sejam primos. Então, o segundo é primo. Então, se eu colocar o 2, tá?
eu vou restar aqui 3 para colocar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui fosse 5. Então, veja só que interessante, quando eu coloco aqui divisível por 3, por isso que eu abri aqui, ó, começando pelo 3, aliás, terminando pelo 3 e não terminando, porque quando eu não termino pelo 3, que eu já vi ali em cima, eu tenho 3 situações. Aliás, divisível por 3, né? Divisível por 3 aqui. Eu tenho 3 situações. Está aqui. Aí, eu vou verificar o quê? Que os caras, né, que eu tenho, para colocar aqui, são 4. Que são esses 4 caras ali. Por quê? Porque o 0, o 6 e o 9 não são primos. Perfeito, 4. Aí agora, quando eu olho para aqui, como eu coloquei o primo, eu tenho que tirar esse primo. Então, se tinha 4, ficou 3. Caramba, um exercício bonito. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 mais 6 dá 42 números. Gente, eu não sei se eu consegui explicar, porque eu também estou raciocinando com você em cima do exercício. Não é simples, não. Não é tão simples, não. Você tem que botar a cabeça para funcionar. Se quiser, eu repito. Vocês que sabem, vamos ter, me digam aí. Perfeito. Perfeito. Eles aparecem. Gente, me falam, eu não sei nem quantos tem hoje aí na turma, mas me digam, pô, eu não sei. É muito cômodo eu estar fazendo aqui, vocês estarem olhando, mas pelo menos entender um pouquinho, não sei se... Às vezes eu fico meio assim, meio receoso também. Olha, gente, tá, deixa eu, só um pouquinho, deixa eu apagar e deixa eu repetir. Talvez, eu acho que a minha mente agora está melhor e ficou um pouco bagunçada aqui. Eu vou chegar num ponto. É a Luísa que está falando? Então, isso. Deixa eu voltar aqui para a gente... Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. O exercício é esse aqui, né? Não, são 3 algarismos, não é isso? Então, vou colocar aqui. São 3 algarismos. Aqui, 3 algarismos. Os 2 primeiros são primos. Então, primeiro que eu fiz 2 algarismos, porque o número ele só vai ser formado por primos e divisíveis por 3. Então, por exemplo, o 7 não vai entrar, o 5 não vai entrar, o 4 não vai entrar, o 1 não vai entrar. Então, ele é caracterizado por 3 números, onde os 2 primeiros são primos e o último é divisível por 3. Bom, aí, quando eu estou olhando aqui o exercício, né, eu estou olhando aqui uma situação onde o 3 e o 3 aqui é comum. É igual a história do 0, né? Mesma coisa. Então você tem logicamente situações diferentes, mas
o 3 e 3, o 3 é primo e o 3 é divisor por 3. E eles têm que ser distintos. O problema pede que esses números sejam distintos. Então, o que eu fiz? Numa primeira situação, vou botar aqui primeira situação. Eu estou aqui terminando, terminando a unidade, né? Terminando por 3. Tá. Porque o último algarismo é divisível por 3. Então, 3 é divisível por 3. Então, se eu terminar por 3, pelo 3 aqui, eu tenho 1. Esse cara aqui, ó, esse 1 é a possibilidade. É um cara só. Então, 1. Aqui eu botei o 3, que está terminando em 3. Certo? Aí eu vou para esse carinha aqui. Esse cara, ele tem que ser primo. Né? Ele tem que ser primo. Os dois primeiros são primos. Mas o 3, ele é primo também. Então, mas o 3 não entra. Por quê? Porque ele não pode repetir. Então, o 3 que está aqui, ele saiu. Saiu não posso colocar aqui. Então, quantos ficaram aqui? 1, 2, 5, 7. Então, aqui ficaram 3 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei aqui o 5. Tá? Esse cara que vai entrar aqui, ele também é primo. Porque os dois primeiros são primos. Então, ele é primo. Bom, mas se eu coloquei o 5, que está ali, tá certo? O 5, esse cara é primo, então ele não pode entrar, não pode repetir. E o 3 também não pode repetir, não é isso? Porque ele já apareceu aqui, ó. Então eu estou tirando o 3 e o 5, então ficaram quanto? 2. Aqui, por exemplo, entrou o 7 lá. Quer dizer, aqui na realidade seria o 7 ou o 5, né? Estou botando assim, o 7 ou o 5 no final, porque o 5, o 7 ou o 5 não. O 7, o 5 e o 3 saiu, então ficou 7 ou 2. Então ficou 3 vezes 2, 6. Então você tem 6 possibilidades. Agora, na segunda situação, terminando, já em 3 eu já vi. Agora, o último seja divisível por 3. Então, divisível por 3. 0, 6, 9, não é isso? Terminando em 0, 6 e 9. Tá bom? Então vamos lá, fazendo aqui. Ó. Então eu tenho 1, 2, 3. Se esse cara aqui no final, ele é divisível por 3, ele pode terminar em 0, 6, 9, eu tenho 3 possibilidades, 3 situações. Vamos supor que eu coloquei aqui, isso aqui são as possibilidades, eu coloquei o 6. Tá. Eu podia ter o 0, 6, podia ter o 0, podia ter o 9. Por que eu não entrei o 3? Porque eu já fiz o cálculo dele. Então pode ter o 0, o 6 ou o 9. Quando eu olho aqui, é primo. Quando eu vou buscar o primo, veja que esse 0, 6, 9, ele não está aqui, ó. Ele não está. Então, quantos primos eu posso ter aqui? Todos. 1, 2, 3, 4. Esse 3 aqui não é o 3, mas esse aqui é possibilidade. 3 possibilidades. Então, quando eu coloco ou 6, ou 0, ou 9, e aqui eu vou escrever um primo, eu tenho 4 primos. 4. Tá? Vamos supor que eu botei o 5. Eu poderia ter aqui, ó, que primos são?
Eu poderia ter o 2, eu poderia ter o 3, eu poderia ter o 5, eu poderia ter o 7, que são primos. Aí eu escrevi um desses primos aqui, ó, 2, 3, 5, 7. Quando eu escrevo esse primo, vamos supor que eu escrevi o 2, tá? Se eu escrever o 2, eu tenho que tirar o 2 daqui. Se eu escrever o 3, eu tenho que tirar o 3. Se eu escrever o 5, eu tenho que tirar o 5. Se eu escrever o 7, eu tenho que tirar o 7, porque o cara aqui é primo. Não posso repetir. Evidente, como 609 não é primo, eu não tenho problema, não é verdade? Então, agora, quando eu escrevo um carinha ali, desses 4, que está aqui, eu tiro ele, então fica 3. Aí você tem 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, está 36. Né? Mais 6, 42. Não é isso, gente? Bom, entendeu, Aloysio? Entendeu? Gente, eu vou fazer uma questão. Tem um grupo aí que está assistindo, né? Tem não sei quantas pessoas, mas é que, assim, seria tão ótimo se eu tivesse sei lá, uma mágica, uma vara mágica que conseguisse fazer melhor, sei lá, tirar da minha cabeça e fazer melhor. Fico um pouco sem jeito, mas de qualquer maneira, espero que vocês estejam entendendo um pouco. É difícil também, assim. Bom, eu vou fazer uma questão. Cara, essa questão já caiu em vários concursos, vários. Muda o nome e cai em vários concursos. Se cair em concurso, você nunca mais vai errar essa questão. Então, por isso que eu estou colocando. Inclusive, até no Profimat já caiu também. O curso de magistério já caiu. Então, olha só. Eu vou escrever aqui um quadro, né? Vocês vão entender. Eu vou começar assim, ó. L, I, N, E, A, e depois L, A, R. Tá? Vocês vão entender como é que é o exercício. Esse exercício está escrito na folha. Né? Aí depois eu vou colocar o vídeo, vocês podem estar revendo o exercício. Então veja só, eu vou ler o que ele diz. Assim, no quadro abaixo existe um quadro. De quantos modos é possível formar a palavra linear? Então, essa palavra é a palavra linear. Partindo de um L, ó, existe um L, outro L, outro L, outro L, outro L. A partir de um L, cadê? A partir de um L e indo sempre para a direita ou para baixo. Partindo de um L e indo sempre para a direita ou para baixo. Quer dizer, de quantas formas eu posso escrever isso? Então veja só.
Eu vou dar um exemplo. Se eu partir desse L, só tem uma maneira, é para baixo. Porque não tem como eu caminhar partindo do L para a direita. É para a direita ou para baixo ou para a direita. Quando ele bota o ou, tanto faz. Então, veja que se eu partir desse L, só pode ser para baixo. Partindo do segundo L, olha só. Direita, li, poderia, eu estou só botando esse exemplo. Ele vai, se ele for para a direita, não tem jeito. Ó, linear. Alzir, se for para baixo, eu posso ter linear, junto aqui, ó, esse com esse, vem até aqui, ó, linear, escrevendo a palavra, seguindo uma situação assim, por exemplo, ó, linear. Tá. Por exemplo, aqui, ó, linear, linear. Então, linear. Então, direita, baixo, direita. Não pode vir para a esquerda. Quantas maneiras diferentes eu posso escrever a palavra linear usando essa estrutura? Caramba, é complicado. Porque você vai ter que ficar fazendo isso. Dá para fazer sem o que eu vou dizer. Mas, pô, depois que eu disser, você nunca mais vai ficar fazendo parto daqui. Pô. Bom, então raciocina com uma questão aqui, olha só. Aí que vem a história. Quando eu estou escrevendo, quando eu estou aqui, ó, quando eu parto do L, tá? Só tem duas maneiras, quando eu, por exemplo, nesse I aqui, ó, para eu chegar no I, vamos pensar assim, para eu chegar no I, só tem duas maneiras, ou é o L para o I ou L para o I, para eu chegar nesse cara. Tá? Porque para eu chegar no I, eu tenho que começar pelo L. Então é um raciocínio assim, para eu chegar ao I, esse I, tem dois, não, é um I só. Então, para eu chegar nesse I, eu tenho dois L's antes. Vou botar a palavra bem grande aqui, ó. Linear. Tá. Vamos pensar aqui, ó, para eu chegar no R. Eu quero chegar no final. No final. Vamos pensar que assim é melhor. Eu quero chegar no R. Para eu chegar no R, todas as palavras vão ter que chegar no A. Por quê? Porque o A é o cara que está antes. Então, Alzir, para eu chegar no R, esse caminhar todo aqui vai chegar ou nesse A ou nesse A. Fazendo movimento para a direita ou para a esquerda, tem que chegar nesse A e nesse A. Para depois ir para o R. Então, veja só, para eu chegar no R, quantos A's eu tenho? 2. Então, vou botar aqui 2. Para eu chegar no A, veja só, para eu chegar no A, eu tenho 2 E. Para eu chegar no A, eu tenho 2 E. Então, quando se eu olhar aqui, ó, né, eu tenho antes dele 2 E. Então, para eu chegar nesse A, eu tenho que passar pelos 2 E's, um ou outro. Então, aqui eu tenho 2 E's. Para eu chegar no E, eu tenho que chegar no N. Então, ó, N. Então, para eu chegar no E, eu passo 2 N's. Para eu chegar no N, eu tenho que passar por 2 I's. Olha, esse N, tenho que passar por esse 2 I, esse N, tenho que passar por 2 I. Então, para chegar ao N, eu passo por 2 I. Para chegar ao I, eu tenho que passar por 2 L's. Ao chegar ao I, eu tenho que passar por 2 L's. Então, para chegar ao R, eu tenho que passar por esses caminhos aqui. Eu tenho dois caminhos para chegar ao R, 2 caminhos aqui, pelo R, pelo 2, pelo N, pelo I, pelo L. Então, eu tenho 2
pelo princípio multiplicativo. 2 vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Eu tenho 32 maneiras distintas de escrever linear usando esse conceito, essa forma que o problema apresenta. Agora, veja só. O que aconteceu aqui? Linear tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. A letra L, que é a primeira, ela não tem esses dois caminhares anteriores. Então sai uma letra. Sai uma letra. Se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 menos 1 dá 5. Então, se a palavra tem N letras, certo? Qualquer palavra que você vai escrever dessa forma será 2 elevado a n menos 1 modos. 2 elevado a n menos 1 modos. Vou dar um exemplo de uma que caiu no concurso. Qualquer palavra, gente. Pode ter repetido a letra. Tipo assim, matemática, pronto, matemática. Se vocês for escrever dessa forma, aqui, M, for colocando dessa forma, de quantas formas você pode estar escrevendo, caminhando para a direita ou para baixo? Matemática. 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 menos 1. 2 elevado a 9 modos. Pronto. Então, nunca erre mais essa questão. Nem façam cálculo maluco, porque você vai levar o tempo todo fazendo isso na prova. Então, é um problema interessante. Não sei, se você entrar na internet, talvez você encontre isso, ou até encontre pessoas que fazendo a questão, né? Várias tentativas, enfim, problemas de resolução enorme. Vocês entenderam, gente, o que eu falei ou não? Só a arrumação aqui, a arrumação é sempre assim, ó, vai escrevendo um embaixo, vai com, né, as letras sendo colocadas sempre organizadas assim, e o problema você pode fazer dessa forma. Gente, então olha só, a proposta era que eu conseguisse fazer todos os exercícios. Está vendo aqui já quase 10 horas, 22 horas, ficaram alguns, mas o objetivo foi mostrar alguns problemas, mostrar para vocês que não é tão simples, tá certo? Não tem nenhum problema em dizer que tem questões de princípio multiplicativo que muitas vezes eu fico olhando e tento pensar muito, porque é uma particularidade. Eu vou dar um exemplo de uma questão, não sei se eu aqui posso tirar, quer ver? Não sei. Não dá para falar muito da questão, mas só para que vocês vejam uma situação. Uma palavra muda a questão. Veja como é difícil. Ele diz assim, eu não vou, já está terminando, mas só para mostrar a vocês uma situação. Olha só. Se eu tivesse um problema assim, ó, de quantos modos podemos distribuir 5 brinquedos diferentes a 2 crianças? Então você tem 5 brinquedos, brinquedo 1,
brinquedo 2, brinquedo 3, brinquedo 4, brinquedo 5. Então você tem 5 brinquedos e quer distribuir a 2 crianças, tá certo? Então o problema é só esse, de quantos modos podemos distribuir 5 brinquedos diferentes a 2 crianças. Então veja só, se eu pego esse brinquedo, eu vou distribuir, é interessante, os problemas desse tipo, quer ver, tem outro problema assim, ó, eu tenho uma quantidade de lugares aqui, ó, tá? Eu tenho 4 lugares assim, aí eu tenho 2 pessoas. De quantos modos essas 2 pessoas podem sentar nessas cadeiras? Então, a pessoa vai sentar. Então, quem é que vai para as cadeiras? A pessoa. Então, essa pessoa, então você se sente no lugar da pessoa. Essa pessoa, quando ela for sentar, ela pode estar sentando aqui, 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 aqui ou aqui. Então você pensa, pô, eu tenho, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 5 lugares. Eu olho, escolho um, pum, sentei. Então, na realidade, a opção minha é de 5. Ah, eu sentei aqui, ó. Então o outro carinha não pode sentar mais aqui, então ele tem 4. Então veja, é esse cara indo sentar. Então você usa um raciocínio do dia a dia mesmo, pô. Do dia a dia. Eu vou para sentar, pô, eu tenho 5 cadeiras, eu vou escolher, então eu tenho 5 opções. Você quer sentar onde, Alcir? Ah, eu vou escolher uma dessas. Eu sentei, então eu tinha 5 opções. Mas na hora que eu sentei, o segundo, ele não vai poder sentar onde eu estou sentado, então eu tenho 4. Agora aqui, veja esse problema, eu digo assim, esse cara, esse brinquedo 1, ele pode ir para a criança 1 para a criança 2. Esse brinquedo 2 pode ir para a criança 1 para a criança 2. Esse brinquedo 3 pode ir para a criança 1 para a criança 2. Assim por diante. Então, esse brinquedo 1, ele pode ir para 2 crianças. Esse brinquedo 2 pode ir para um, para outro, esse 2, esse 2. Então você tinha 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Mas veja que pode ocorrer que o brinquedo 1 vai para essa criança, o brinquedo 2 vai para essa criança, o brinquedo 3 vai para essa criança, o brinquedo 4 vai para essa criança, o brinquedo 5 vai para essa criança. Esse cara não receba nada. Porque é uma opção de escolha. Ele pode ir para a criança 1, pode ir para a criança 2. Então, tem 2 opções. Mas esse cara poderia ir para a criança 1, esse para a criança 1, para a criança 1, para a criança 1, para a criança 1. E o 2 não recebeu, ou o contrário. Agora, olha o outro exercício. De quantos modos podemos distribuir 5 brinquedos diferentes das crianças, de modo que nenhuma delas fique sem receber brinquedo? Porra, ao colocar isso, ele está dizendo o seguinte, nenhuma delas pode ficar sem receber. Então, quando eu tenho 32, pode acontecer dessa criança ficar sem receber, ou dessa criança ficar sem receber. Então, tem 2 situações que podem ocorrer. C1 sem receber, C2 sem receber. Então, desses 32, se todos têm que receber, eu tenho que tirar essa opção. De uma opção que um não recebe e a outra opção que o outro não recebe, que são 2 situações. Então, 32 menos 2 dá 30. Pô, veja a sutileza da questão, que não é fácil de ver, pô. Não é fácil. Então, são problemas que um detalhe, uma palavra, uma colocação no problema muda a forma de você resolver o problema. Então, esse foi o grande objetivo, né? Ter atenção nas questões, exercitar o máximo que vocês puderem, né, para que cada vez mais vocês sejam mais competentes e hábeis, particularmente nesse assunto, que é o princípio multiplicativo. Aí fica aberto aí para
para algumas colocações, se alguém quiser colocar. Tá bom? A gente está fechando. Tá ok. Então, gente, obrigado aí por tudo. De nada. Eu já falamos sobre isso, a gente, para mim é um motivo, vocês todos, né, a gente compartilhou momentos juntos em sala de aula, hoje todos são profissionais, dão aula, são competentes, né, e para mim é um motivo assim, de uma grande satisfação estar trazendo algumas questões para vocês, mas sempre assim, preocupado, porque muitas vezes eu fico pensativo aqui de transferir isso com mais simplicidade, mas às vezes eu não consigo. Mas aí, de qualquer maneira, agradeço aí por vocês entenderem isso, tá bom? Então, gente, uma boa noite e até um próximo momento, que depois a gente planeja aí, a gente vai ficar junto aí, de repente vai para um abração para vocês. Nada. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Beijo, tchau. Vou desligar, hein?